Meus amigos, eu sou André Basso e eu trago para vocês aqui do livro Lampejos Evangélicos, do professor Huberto Roden, filósofo, teólogo, catarinense, brasileiro, da editora Martim Claret, a edição que eu tenho em mãos. O título: O acesso direto do homem a Deus. Prossegue o professor Roden. O princípio básico da reforma evangélica do século XVI é essencialmente idêntico ao dos grandes profetas do Antigo Testamento. Princípio que é, aliás, o de Jesus e de São Paulo, e que proclama o acesso direto e imediato do homem a Deus, sem intermediação de coisa ou pessoa humana alguma. Os sacerdotes da sinagoga de Israel, sobretudo depois da morte do último dos profetas, Malaquias, cerca de 400 anos antes de Cristo, aboliram praticamente esse princípio profético espiritual pelo princípio sacerdotal ritual, arvorando-se eles mesmos em indispensáveis intermediários entre o homem e Deus, e acabando por crucificar o mais lídimo representante do espírito profético. Cerca de 400 anos depois do Cristo, na razão direta do paulatino arrefecimento do espírito profético e espiritual no seio da igreja cristã, ressurgiu o velho princípio sacerdotal ritual, que deu origem ao movimento político e hierárquico do catolicismo romano, do qual Tomás de Aquino, no século XIII, se constituiu o supremo codificador. A sua Summa Theologiae pode ser considerada como a certidão de óbito do princípio profético, do acesso direto do homem a Deus. É uma permanente luz vermelha no meio da estrada, marcando trânsito e pedido para a humanidade em marcha. A luz verde do caminho aberto é, por essa teologia, execrada como heresia. Fora da igreja, isto é, da teologia romana, não há salvação. Desde o século XIII, observa-se em diversos setores da igreja cristã uma crescente revolta contra essa adulteração da religião em geral e do cristianismo em particular. Há um veemente anseio de regresso ao genuíno conceito da religião. Homens corajosos dentro da igreja romana, como Wycliffe, Hus, Savonarola e muitos outros, tentaram reabilitar o princípio profético espiritual, caindo, porém, vítimas da prepotência brutal do sacerdotismo triunfante, como acontecera a Jesus, o profeta máximo, vitimado pelo sacerdotismo de Israel. No século XVI, os conhecidos reformadores tiveram maior êxito, conseguindo proclamar novamente, para metade da Europa, o antiquíssimo princípio do acesso direto do homem a Deus, sendo que a alma humana é imagem e semelhança de Deus, participante da natureza divina, de estirpe divina, sendo que o reino de Deus está dentro do homem, dentro de todo e qualquer homem, pelo fato de ser homem, sendo que a alma humana é cristã por natureza. Pode o homem achar Deus pela luz interna, contanto que alimente devidamente essa luz divina dentro de si, pela fé e pela vida. Infelizmente, no correr dos séculos subsequentes à Reforma, aconteceu ao protestantismo o mesmo que acontecera à sinagoga de Israel e à igreja primitiva. O protestantismo acabou por abandonar
grandemente esse princípio profético espiritual, recaindo gradualmente para o nível do sacerdotismo, da sinagoga decadente e do catolicismo romano. Em vez da lei infalível da sinagoga, em vez do Papa infalível de Roma, proclamaram uma Bíblia infalível, procurando mais uma vez obrigar a humanidade a admitir um intermediário humano entre si e Deus. E, para tornar aceitável esse intermediário bíblico, advogaram a ideia absurda de que tudo quanto os autores dos livros bíblicos escreveram seja revelação divina, mesmo quando esses intermediários defendem as coisas mais flagrantemente antidivinas, como a lei de Talião, a matança de inocentes, o roubo, a mentira, etc. Quer dizer que, mais uma vez, acenderam na estrada entre o homem e Deus uma permanente luz vermelha de trânsito impedido, quando o princípio profético e genuinamente cristão e evangélico mantém uma permanente luz verde de caminho aberto. Essa infeliz orientação dentro do protestantismo é um deplorável regresso ao espírito da sinagoga decadente e do catolicismo romano. Compreende-se, assim, porque um dos homens mais genuinamente cristãos do nosso século, Mahatma Gandhi, respondia invariavelmente a todos os missionários cristãos, católicos e protestantes que tentavam convertê-lo. Disse o Gandhi: aceite integralmente o Cristo, mas não aceito o vosso cristianismo. Stanley Jones conta que, quando ele, ainda menos esclarecido no seu cristianismo, visitou pela primeira vez o líder espiritual da Índia, com a secreta intenção de convertê-lo ao cristianismo, retirou-se da presença de Gandhi, envergonhado da sua intenção e sentindo que quem necessitava ser convertido não era o gentio do Oriente, mas sim o cristão do Ocidente, ele mesmo, Stanley Jones. Cristianismo não é algum credo verbal, mas é a vida real dentro do Espírito do Cristo. É profundamente trágico que todos os homens genuinamente espirituais, integralmente evangélicos e realmente católicos, no sentido primitivo do termo, entre parênteses, não sejam tolerados pelos semi-espirituais, pelos semi-evangélicos e pelos semi-católicos. Aqueles são os que seguiam invariavelmente pela luz interna, pelo eterno Logos, pelo Cristo de dentro, pelo Espírito Santo. É, por exemplo, uma das maiores ironias da história do cristianismo que cristãos 100% espirituais, como os Quakers da Inglaterra e dos Estados Unidos, esses sinceros cultores do Espírito da Bíblia, tenham sido barbaramente perseguidos e excomungados como hereges pelos teólogos da letra do livro inspirado. Todos os cristãos genuínos, os místicos, os verdadeiros iniciados no reino de Deus, consideram a lei, a igreja, a Bíblia, adjuntórios na sua jornada rumo à divindade. Mas não como intermediário entre eles e Deus, e muito menos como únicas fontes ou normas de fé e vida. Eles são os verdadeiros acadêmicos da espiritualidade, ao passo que os escravos da letra não passam de alunos da escola primária a soletrar as letras do ABC da religião. Objeta-se que essa tal luz interna é coisa vaga, incerta, não permitindo organização eficiente e criando divisões dentro da igreja. Quanto ao pretenso caráter vago dessa luz interna, só pode falar assim quem é perfeito analfabeto no assunto e só conhece essa luz de ouvir falar, assim como um cego de nascença conhece a luz física depois de ter estudado umas teorias sobre a luz. Na realidade, essa luz interna, que não é senão
Espírito de Deus dentro do homem. É a coisa mais precisa e eficiente que se possa imaginar. Por quê? Primeiro, abole radical e definitivamente o egoísmo em todos os seus aspectos, individual, nacional e eclesiásticos. 3 tipos de egoísmo que têm desgraçado a humanidade. Segundo, proclama o amor universal e incondicional dentro da vida humana, fazendo com que todos sejam um só coração e uma só alma, como acontecia entre os primeiros cristãos que ainda possuíam a plenitude dos carismas divinos ou do espírito profético espiritual. Terceiro, infunde no homem uma profunda alegria e um grande entusiasmo no cumprimento dos preceitos éticos, fazendo-o amar a lei, aquilo que os profanos desamam e não fazem, e aquilo que os semi-espirituais desamam e fazem com sacrifício e a contragosto. Aqui temos, pois, um teste simples e certo de um homem guiado pela luz interna. Quem não aboliu o seu egoísmo, quem não proclamou o amor universal, quem não sente verdadeira alegria em cumprir os seus preceitos éticos, ainda está longe do reino de Deus. É tempo, pastores do rebanho de Cristo, de conduzirdes as ovelhas aos pés do Cristo, e não para as vossas teologias sobre o Cristo.